versículo de número 15, Gênesis, em nome santo de Jesus. número 2. Gênesis, capítulo de número 2, Aleluia. versículo de número 15, em nome santo de Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, Senhor, fala conosco. Jesus. Glorificado seja o nome santo de Aleluia. Jesus. Louvado seja Deus. Gênesis, capítulo de número 2, Aleluia. versículo de número 15, em nome santo de Jesus. Aleluia. Oh, Deus, abençoa, Jesus. Está nas tuas mãos, Jesus. Grande Deus. Vamos à palavra do Senhor nesta manhã. Aleluia. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore no jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe aos homens, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair em pequeno sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou na mulher e a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamará-se varoa, porquanto o varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Em nome santo de Jesus. Possam os irmãos se sentar. Deus fiel, maravilhoso. Observe que durante essa campanha o Senhor Jesus Cristo ensinou grandemente à sua igreja como nós devemos tratar nossos familiares, como devemos lutar pela nossa família, pelos nossos entes queridos. E a missionária contou diversas experiências familiares. E hoje eu quero tratar um pouquinho do assunto o homem e a mulher de Deus. Aleluia. Trazendo para o Velho Testamento, para o início de tudo, mas um ensinamento precioso. Como deve ser a mulher sábia que edifica o lar. Aleluia. E como deve ser o homem sábio que é a cabeça do lar e a mente de Deus sobre a terra. A Bíblia vai dizer que Deus cria os céus e a terra, coloca o homem em um ambiente perfeito no jardim do Éden, para este cultivar e cuidar. A Bíblia vai dizer que Deus, todas as tardes, aparecia no jardim para falar com o homem pessoalmente. A Bíblia vai dizer que eles viviam nus, mas não se envergonhavam, porque não havia maldade, porque não havia o pecado entrado no mundo ainda. Só que esse é o assunto, é o contexto. Mas eu quero trazer um ensinamento sobre lares, sobre família, em nome santo. Aleluia. de Jesus. A Bíblia vai dizer que Deus chega no homem, coloca ele no jardim e dá responsabilidades para o homem. E diz: o homem cuidará do jardim, o homem tomará conta dessas coisas, poderá comer livremente de todos os frutos que a terra produz, porém somente o fruto do bem e do mal, este o homem não poderá comer. Aqui Deus ensina que o homem que serve a Deus, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus nos deu responsabilidades. Aleluia. Não ache que você vai ser um homem na presença do Senhor e um homem sem compromisso algum. A partir do início da criação, Deus já impôs ao homem responsabilidades. Cuidado com aquilo que ele precisa fazer. O homem não pode ser alguém desocupado. O homem precisa ter compromisso. O homem precisa ter atividades que ele precisa
realizar em nome santo de Aleluia. Jesus. O primeiro ensinamento hoje para a família do Senhor é que o homem precisa ter responsabilidade. Deus impôs ao homem para ele cultivar e zelar do jardim. Aleluia. Aqui Deus está ensinando para nós que o homem sábio, o homem que tem a mente de Deus, precisa entender que ele tem responsabilidades de suprir a sua casa, de acabar com a necessidade de sua casa, em nome santo de Jesus. Esse é o primeiro ensinamento que Jesus nos dá. Sempre que ele coloca o homem no jardim, ele coloca também responsabilidades para o homem. Não acho que o homem veio ao mundo para viver conforme o seu próprio querer, conforme os seus próprios prazeres. Deus está ensinando para nós: coloquei o homem no jardim, mas dei a ele responsabilidades. O homem de Deus precisa entender que nós temos que ter responsabilidade. Louvado seja Deus. Jesus. Aleluia. A primeira coisa que Deus fala é que ele precisa ter responsabilidade. Só que Jesus olha também para o homem e diz: não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem viva sobre a terra sem uma companheira idônea. A Bíblia vai dizer que o homem vivia no jardim e não havia maldade alguma. Os animais conviviam com ele livremente, mas o homem ainda se sentia sozinho. Até que Deus chegou para ele e diz: farei para o homem uma auxiliadora, farei para o homem uma ajudadora, em algumas traduções. A Bíblia vai dizer que Deus, quando o homem cai em um sono profundo, a Bíblia vai dizer que Deus retira uma das costelas do homem, e da costela do homem ele forma a mulher. Jesus. A partir desse momento, Deus chega em Adão e diz: Adão, trarei sobre ti os animais, coloca o nome em cada um deles, coloca o nome nos animais. Sabe o que Deus estava ensinando para nós? Adão, eu estou te dando liberdade de escolha. Eu estou dando para você a opção de você escolher e fazer parte do meu projeto. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que Deus tem sobre a terra? Ele fez o homem participar da criação. Glória a Deus. Deus fiel. Então o homem chega, ao primeiro animal coloca um nome, ao segundo animal coloca um nome, as aves do céu da terra ele coloca um nome também. Sabe o que Deus está ensinando para nós? Que um homem que serve a Deus precisa entender também que as suas decisões, se você tem o Espírito Santo de Deus, ela está ligado com o Senhor, está ligado com Deus. Se você é um homem que serve a Deus, você precisa entender que Deus deu a responsabilidade ao homem de tomar decisões, de tomar decisões sobre o lar, de tomar decisões sobre a família, de ser o cabeça da família, de ser um homem que lidera a sua casa, um homem que não fica preso, um homem que não sabe tomar decisões. Se você tem o Espírito de Deus, você precisa entender que as suas decisões serão as decisões que o Espírito habita em nós. Louvado seja Deus. O segundo ensinamento da família é que o homem precisa tomar decisões. O homem precisa ser sábio. O homem precisa tomar decisões. Deus dá para ele a liberdade de escolher o nome dos animais, mostrando para ele: tu não é um ser humano inútil, não. Tu não é alguém que veio ao mundo somente para ficar sobre a terra vagando. Eu imponho sobre a tua vida responsabilidade. Aleluia. Glória a Deus. Um homem precisa ser decidido. Oh, Deus. Um homem precisa tomar decisões sobre a sua família, sobre o bem-estar, sobre o cuidado do seu lar, porque ele está ligado 100% a Deus. Obedece aos seus ensinamentos. Deus que é maravilhoso. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Deus cria depois a mulher. A mulher chega na frente do homem, e a Bíblia vai dizer que ela é uma ajudadora idônea. Ajudadora idônea no hebraico significa Ezer Kenego, que simboliza ajudadora de comum acordo. Observe que Deus não colocou no jardim a mulher e o homem com diferenças. A mulher e o homem são um ajudador do outro. Quando a gente pensa em uma família de Deus, as pessoas de fora distorcem a palavra e
diz: tu vai ser submissa ao teu marido, tu vai ser aquelas mulheres que obedecem em tudo, que não tem voz alguma sobre o lar. Mas a palavra do Senhor não ensina dessa forma. A palavra do Senhor vai ensinar: é uma ajudadora de comum acordo. Aleluia. Significa ajudadora idônea, ajudadora parecida, ajudadora de comum acordo. Aleluia. Por nós, coloca nós, a mulher, para nos ajudar. Mas não impõe sobre a vida da mulher que ela é menor do que o homem. É verdade. A mulher em um momento é melhor do que o homem. A submissão não significa que o gênero masculino seja maior do que a mulher, mas sim que a cabeça do homem é ligada a Deus, e da mulher foi criada, e do homem foi criada a mulher. É Deus. Então Deus colocou no jardim uma auxiliadora de comum acordo. Aleluia. Igualmente, parecido. A Bíblia vai dizer que ele usa 10 vezes essa expressão Ezer Kenego, e uma das vezes que ele usa é para simbolizar a ajuda do próprio Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Que a ajuda da mulher se compara à ajuda do próprio Deus, em nome santo. Aleluia. Deus está ensinando. As pessoas aí fora distorcem o que é a submissão a Deus. É verdade. Elas olham e dizem assim, as feministas, falando com uma linguagem mais popular: você não precisa ser submissa ao seu marido. Tu vai viver um tempo antigo em que o homem arrastava a mulher, em que o homem falava e a mulher tinha que ouvir, mas não foi isso que Deus ensinou. É verdade. Deus ensinou uma submissão saudável, uma submissão que edifica a Deus, que glorifica ao nome santo de Jesus. Não é natural. O mundo que nós estamos vivendo, as pessoas hoje vêem famílias destruídas. Não é natural a gente todos os dias ver divórcios acontecendo. Não é natural a gente ver nos dias atuais e estar gravando. Observe, não é natural nós olharmos e ver pessoas no seu lar nascer filhos ainda afeminados. Houve uma quebra de valores. Quando muda a regra de Deus, quando muda o propósito de Deus, existem consequências. Existem coisas, entra na vida das pessoas quando nós quebramos o princípio da palavra do Senhor. Não quebramos, não podemos quebrar o princípio da palavra do Senhor Jesus Cristo. Não é natural nós vivermos um tempo como esse e ver divórcios acontecendo. Não é natural nós vivermos um tempo como esse e ver lares sendo destruídos. Tem alguma coisa errada e nós temos que olhar para nós mesmos e entrar pelo princípio de Deus, pela palavra do Senhor. A mulher precisa ser sábia e edificar ao seu lar. A Bíblia diz que a mulher não pode ser maldizente. A mulher também não pode ser alguém mal falador, falastrona, mas a mulher edifica ao seu lar. Aleluia. A mulher sábia salva o marido que não é crente ainda. A mulher sábia edifica o marido que não conhece a Deus. Através de quê? Do testemunho. Aleluia. Através do seu modo de viver, através do seu modo de andar. A mulher sábia santifica ao seu marido. Então nós precisamos entrar pelo princípio de Deus, entrar pelas palavras do Senhor Jesus. Quando nós entramos por esse projeto, nós veremos os lares sendo reconstruídos em nome santo de Jesus. Aleluia. Então quando a palavra diz: seja submissa ao seu marido, não é você ser menor do que o homem, mas é você entender que a cabeça do homem está ligada a Deus. Oh Deus lindo, maravilhoso, é verdade. Ajude ao seu marido. Aleluia. Em Efésios, Deus ama o casamento, ama a união, ama que as pessoas estejam juntas, mas um precisa ajudar ao outro. É verdade. Observe que no princípio ele diz: deixará o homem pai e mãe e se unirá à mulher, e os dois serão uma só carne. Sabe o que Deus falou para nós? Deixa pai e mãe. As tuas decisões agora serão com a tua esposa. O teu modo de andar agora será com a tua
esposa, com teu esposo, em nome santo de Jesus. Aleluia. Deus está ensinando para nós coisas Deus fiel, maravilhoso. que nós precisamos tomar Aleluia. em nome santo Glória a de Jesus. Deus. Você que é casado na presença do Senhor, entenda que agora a sua metade é a sua esposa, é o seu esposo, é ele que faz parte do seu projeto. Aleluia. Deixará pai e mãe. Eu preciso honrar pai e mãe, mas eu preciso honrar mais a minha esposa e o meu marido. É verdade. Isso é o que a palavra manda: deixará pai e mãe. Tu não pode estar em uma relação e ainda continuar preso na tua mãe e no teu pai. É verdade. Porque isso é errado. Isso a palavra não edifica, isso a palavra não dá apoio. Mas diz assim: deixará pai e mãe e unirá-se. Aleluia. Deus Unirá-se ao fiel. seu marido. Aleluia. Então Deus está mostrando agora. Glória a Deus. Só. Aleluia. Em nome santo de Jesus. Deus Será uma fiel. só parceria. Aleluia. Em nome santo de Jesus. Maravilha. É o que a palavra ensina. Famílias querem ser bem-sucedidas sobre a terra, entra pelo princípio que a palavra ensina em nome santo. Aleluia. Glória Entra a pelo Deus. ensinamento de Jesus. Entra pelo ensinamento de Deus. Não é natural os homens ser alguém inútil dentro do lar, usando palavras populares. Não é natural o homem dentro de casa não ter participação alguma sobre a criação dos filhos, sobre a criação, sobre as decisões. O homem é o cabeça do lar, e quando você não assume esse papel, é o inimigo que invade, é o inimigo que reina, é o inimigo que destrói. Por isso, assuma o seu lugar, assuma a sua posição, a posição que Deus concedeu a cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Seja um homem de decisões, seja uma mulher que edifica o seu lar, seja uma ajudadora idônea. Aleluia. Ore pelo seu marido, ore pela sua esposa. A Bíblia diz que Deus ama casamentos e ama a união. Aleluia. Deus E diz maravilhoso. mais: o homem ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Deu a vida pela igreja, enviou seu Filho único pela igreja, morreu pela igreja. Sabe o que Deus está mostrando para nós? Se for preciso, o homem precisa até mesmo morrer pelas suas vidas. O homem precisa ser alguém que auxilia e ajuda a sua esposa. O homem precisa amar a sua esposa, assim como ele ama o seu próprio corpo. Isso é o que a Aleluia. palavra diz. Glória a Deus. Isso é o que a palavra ensina. Oh, Deus Ame a sua maravilhoso. esposa, assim como você ama o seu próprio corpo. Assim como você ama a sua própria vida, assim como você zela do seu corpo, zela pela sua esposa, zela pelo seu esposo, porque ele é a sua metade. Aleluia. Agora ele é a sua metade. Obrigado, Jesus. E não adianta nós queremos disfarçar e divorciar, porque não existe divórcio para Deus, em nome santo de Jesus. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi um estudo um pouco curto, Deus. mas que vai ter ele completo no sítio Miriam, aos domingos de manhã, falando sobre a família, falando sobre o papel da esposa, o papel do homem. Aqui fica um pouco confuso por conta do som ser um som muito apropriado e as bênçãos das crianças, mas terá esse estudo na Miriam com calma, com paciência, todo mundo prestando atenção, para que você possa compreender o que a palavra ensina, Verdade. o que a palavra mostra, como nós devemos ser para com Deus. É verdade. Auxiliadora, um homem que zela da sua esposa, assim como Cristo zelou da igreja. Esse é o principal que Deus ensina para nós. A primeira coisa que Deus nos ensinou: o homem precisa ter responsabilidade. O homem precisa ter decisões sobre a sua vida. Tome decisões sobre o seu lar. Assuma a sua posição. Assuma aquilo que Deus entregou em tuas mãos. Se você não toma as decisões sobre os teus próprios filhos, é o inimigo que toma conta do lar. É o inimigo que invade as casas e destrói as famílias. Por isso que hoje distorceram o papel do casamento, distorceram o que é submissão, para inverter o propósito de Deus. As pessoas tentam de todas as maneiras inverter o
propósito de Deus. Existe um livro chamado 10:30, e esse livro é o livro do Apocalipse. E uma das páginas vai dizer assim: nós vamos distorcer o papel da família, nós vamos colocar a mulher sobre a liderança da casa, para inverter o que Deus escreveu, para inverter o que Deus fez, para inverter o propósito de Deus. Porque o inimigo é assim: quando ele não consegue fazer o seu projeto, ele quer inverter ao projeto de Deus. E quando há uma inversão, há consequências. Quando muda o propósito de Deus, há consequências. Quando o homem não toma as decisões, quando o homem não é o cabeça do lar, é o inimigo que reina. Em nome santo de Jesus, assuma a sua posição em nome santo. Aleluia, glória a Deus. Deus maravilhoso. Foi cheia a palavra do Senhor.